Olá pessoal, eu sou o professor Merquian e este é o canal Matemática Merquian. Hoje eu quero falar com vocês o assunto de números racionais, tá? A introdução e algumas definições, tá? Bom, números racionais, escrito no formato A sobre B, quer dizer, em forma de fração, onde o B tem que ser diferente do número zero, tá? Então, o que são os números racionais? Bom, o número racional é todo número que pode ser representado na forma de fração, onde o denominador é diferente de zero. Então eu tenho A sobre B, uma fração. O valor de cima a gente chama de numerador. O valor de baixo de denominador. Bom, o denominador é diferente de zero. Por quê? Porque isso aqui é uma representação de divisão, certo? Então eu vou pegar um valor e dividir por zero, não existe, tá? Dá uma indeterminação matemática. É impossível a gente dividir por zero. Por isso que o valor de B tem essa restrição, onde jamais pode ser zero, ok? Beleza, pessoal. Esse aqui é o diagrama de Venn, tá? O diagrama de Venn representando os conjuntos numéricos. Bom, no diagrama de Venn, olha aqui, o centro aqui é o conjunto dos naturais. Aquele conjunto que você aprendeu a contar naturalmente. 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai, tá? Então, é o conjunto dos números naturais. Depois disso, nós temos o conjunto dos inteiros. Observe que o conjunto dos inteiros ele está englobando os naturais também. Então, o que é o conjunto dos inteiros? São os valores naturais, que já conhecemos, mais os seus opostos, quer dizer, aqueles números naturais com o sinal de menos. Então, é onde você já aprende os valores positivos e negativos, tá? Beleza. Aí nós temos os racionais, que é o que vamos falar agora. Que olha só, ele também engloba tanto os inteiros quanto os naturais. O que isso quer dizer? Quer dizer, esses valores pertencem a esse conjunto também. Muitos pensam que um número racional é só aquele que está escrito em forma de fração, mas não, porque este valor não está escrito em forma de fração, aqui eles não estão escritos em forma de fração, mas eles pertencem a esse conjunto, porque esses valores podem ser representados em forma de fração. Embora não estejam, eles podem ser representados se eu quiser. Beleza? Bom, aqui embaixo eu tenho a reta ordenada para vocês acompanharem. Olha só. Essa reta ordenada, ela é ordenada com os valores 0, 1, 2 e vai embora infinitamente, tá? Para os dois lados. Bom, observe que entre o 0 e o 1 eu tenho o valor 0,5, ou seja, a fração 1 meio. Fração meio. Entre o 0 e o meio, eu tenho 0,25, que é a fração 1 quarto. Você percebeu que isto aqui está em forma de fração, mas este não? É um número decimal? Beleza, mas ele pode ser representado em forma de fração. Quer dizer, ele se originou desta fração. Então, ele também é um número racional. Bom, os valores negativos, todos podem ser escritos em forma de fração, independente se é um número inteiro ou se é um número decimal, tá? Olha só, o número menos 1, eu posso representar ele em forma de fração como? Menos 1 sobre 1 é uma fração, ou menos 5 sobre 5, ok? Olha o zero. O zero eu posso representar 0 sobre 2, ou 0 sobre 10, ou 0 sobre qualquer número. Olha o número 2. Eu posso representar como 2 sobre 1, é uma fração. Ou 4 sobre 2. 4 sobre 2 não dá 2. Então são maneiras de representar um número inteiro e um número decimal. Beleza? Então, guarde, o número racional é aquele número que eu posso estar representando em forma de fração. Beleza? Bom, para darmos continuidade, é importante que vocês saibam também os tipos de frações que nós podemos ter, tá? Esse é um assunto de sexto ano, mas que a gente utiliza nas definições de frações, tá?
Bom, o tipo de fração mais tradicional é a fração própria, tá? Onde o numerador, o número que vai em cima, é menor que o denominador, tá? Exemplo, 1 sobre 2, olha só, a parte de cima é menor. 3 sobre 5, o numerador é menor, beleza? Temos também a fração imprópria, que é o contrário, tá? O numerador tende a ser maior que o denominador. Olha um exemplo, 5 sobre 3, tá vendo? 5 é maior que o 3. 9 quartos, ó, o 9 é maior que 4. Ok? Bom, este tipo de fração imprópria, ela pode ser transcrita numa forma mista, tá? Olha só. Aqui são frações mistas. Olha o exemplo que eu peguei. 5 terços. O que é uma fração mista? É uma mistura de uma fração aparente por uma fração imprópria. Tá? Então eu falo 1 inteiro e 2 terços. Por quê? Olha só, desmembrando este 5 numa sominha de 3 mais 2, por que 3? Porque é o mesmo valor do denominador, eu passo a ter, olha só, 3 sobre 3, que é um inteiro, um agrupamento inteiro. Então eu tenho um conjunto inteiro mais 2 terços restante. Por isso que a gente representa o inteiro e 2 terços. É muito usual esses valores em receitas, tá? É muito comum. Olha o outro exemplo aqui, 9 quartos. Bom, se eu desmembrar esse 9 quartos em sominhas de 4, porque é o valor do denominador, eu tenho 4 mais 1, que é o que falta para inteirar 9, correto? 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Beleza. Estes valores, desmembrados assim, ó, são inteiros, correto? Porque 4 dividido por 4 é um grupo inteiro. 4 dividido por 4 um grupo inteiro. Então eu tenho um inteiro aqui e um inteiro aqui. Tenho 2 inteiros e 1 quarto que sobrou. Simples assim, galera. Vamos lá. Aí nós temos também a fração aparente. Essa é simples. É onde o numerador é divisível pelo denominador. Nós temos que tomar um pouco de cuidado aqui, porque a pessoa olha aqui e já pensa numa fração imprópria, né? Porque o numerador é maior. Mas observe que este numerador pode ser dividido pelo 5. Porque 10 eu posso dividir por 5, que dá 2. Então, quando a fração ela pode ser dividida pelo número do denominador, nós a chamamos de aparente, tá? Tome cuidado com isso. Bom, agora eu quero falar sobre as variações dos conjuntos dos racionais, tá? Observe. Um número racional, ele pode ser inteiro quando se tratar de uma fração aparente, certo? Então a gente fala que é um valor racional inteiro. Por exemplo, 4 meios é racional, porque está escrito em forma de fração, mas ele dá um resultado inteiro. Perfeito? Beleza. Nós temos também um racional decimal. O que é isso? É quando eu tenho uma fração que eu posso representá-la com um denominador múltiplo de 10. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho 3 quintos. É uma fração, então ela é um número racional. Perfeito. Mas se eu multiplicar esse numerador por 2 e o denominador por 2, eu terei 6 décimos. Opa! Se eu posso representá-la com um denominador múltiplo de 10, ela é um número decimal. E olha só, o decimal normalmente a gente representa com vírgula, lembra lá? Poderia ser 100, qualquer múltiplo de 10 aqui, ok? Nós temos também um número racional chamado de dízima periódica, tá? Quer dizer, é aquela com vírgula também, que é a fração que quando eu faço a divisão, ela tem um resultado com valores repetidos, termos repetidos e infinitos, tá? Olha o exemplo aqui, 1 terço. Se eu fizer a divisão de 1 terço, eu terei 0,3333 repetindo infinitamente. Que eu ponho os 3 pontinhos aqui, para indicar que é infinito, ou
coloco 0,3 com um tracinho sobre o termo que se repete, sobre a dízima, tá? Olha outro exemplo aqui. 23 sobre 11avos. Fazendo essa divisão, eu terei 2,090909 ou 2,09 com tracinho em cima. Por quê? O 0,9 é a minha dízima, é o valor que está se repetindo, ok? Em outro vídeo eu vou estar ensinando vocês a como acharem a fração geratriz de uma dízima. Eu darei uma dízima qualquer e você irá localizar qual é a fração que originou aquela dízima. Mas isso será em outro vídeo que eu vou estar postando para vocês. Bom, agora a comparação entre números racionais. Nós podemos comparar um racional de duas maneiras diferentes, tá? A primeira forma é transformando esse número no formato decimal. Eu pego a fração, faço a sua divisão e chego no resultado em forma decimal, beleza? Olha o exemplo, 0,31 e uma outra fração que deu 0,301. Quando eu quero compará-la para ver quem é maior, quem é menor, eu só posso estar fazendo isso igualando as suas casas decimais. Então, olha só. Aqui eu tenho duas casas decimais, tá? E aqui eu tenho 3, correto? Igualando as suas casas, eu terei 3 casas aqui, porque, olha só, eu acrescentei este zero aqui, ó. Para ficar com 3 casas também. Então, agora eu fiquei com o valor 0,310, ou 310 milésimos, e o valor 0,301, ou 301 milésimos. Ok, agora eu posso comparar. Quem é maior? 310 milésimos ou 301? É claro que é 310, correto? Mas perceba que, olhando assim, você pode se induzir ao erro, porque você pode imaginar que esse é o número 31, se comparando com 301. Então, olhando assim, você pode estar falando que o 0,301 é maior. Então, tome cuidado, gente. Sempre que nós formos comparar valores decimais, devemos igualar as casas decimais antes de responder, beleza? A segunda maneira de fazer a comparação entre números racionais é mantendo ela em forma de fração, tá? Então, eu tenho duas frações que eu quero comparar. Quem é maior, quem é menor. Bom, quando eu quero comparar duas frações, eu tenho que reduzir o seu denominador a um termo comum. Tá? Fazendo o quê? O MMC dos denominadores. Tá? Então eu pego o 4 e o 5, faço o MMC aqui, vou chegar na fatoração de 2, 2 e 5, multiplicando terei 20. Este termo é o fator comum que pode ser dividido tanto pelo 4 e pelo 5 ao mesmo tempo. Perfeito? Então, se eu coloco ele aqui no denominador, faço, divide pelo de baixo, multiplico pelo de cima, eu terei 20 dividido por 4, 5, vezes 5, 25. 20 dividido por 5, 4, vezes 6, 24. Perfeito. Agora eu posso comparar. Eu ignoro os denominadores e comparo a parte do numerador. Olha só, quem é maior, o 25 ou 24? Logicamente é o 25. Então, significa que esta fração é maior do que esta. Agora vamos falar sobre módulo. Módulo do número racional. Bom, o módulo ele é o valor absoluto, ou seja, é a distância do número até a sua origem. Então, se eu tenho uma fração seguida de um módulo, eu vou pegar o seu valor absoluto. E quando eu pego o seu valor absoluto, eu não utilizo o sinal. Tá? Então, o módulo de mais 5 quartos é os 5 quartos mesmo. Observe que não tem sinal. Para a distância não se atribui sinal. Ok? Ou
um módulo de menos meio. Apagou o sinal, tira ele, este é seu módulo. Perfeito? Muitos dizem que o módulo é o valor positivo. Bom, você pode até estar utilizando assim. Você não vai errar, mas na verdade o módulo é sempre o valor absoluto. É a distância do valor até a sua origem. Então, olha só numa representação e uma reta ordenada. O menos meio, a sua distância daqui até aqui, distância é 1 meio. Tá? É 0,5 unidades, centímetro, metro, o que for. Mas é a distância. Então, observe que não tem sinal. A distância dos 5 quartos até chegar à origem zero é o próprio 5 quartos. Tá? 5 quartos de unidade. Ok? Então, a distância ela não possui sinal. Logo, podemos dizer que para tirarmos o módulo, é só tirarmos o sinal do valor em questão. Agora eu quero falar sobre opostos ou simétricos. Bom, o que são? São valores que possuem o mesmo módulo, mas com sinais contrários. Como assim? Bom, no caso de fração, números racionais, se eu tenho a fração menos meio, qual é o seu oposto? É a mesma fração com sinal oposto, tá? Sinais contrários. Se a fração é menos meio, o seu oposto é mais meio. Se a fração é 5 quartos, o seu oposto é menos 5 quartos. Observe que esses dois valores têm o mesmo módulo, só que possuem sinais opostos. Ok? Simples assim, galera. Mas o que acontece aqui? Acontece que a pessoa tende a confundir isso, a trocar essa informação pelo conceito de inverso, gente. Cuidado. A gente não pode confundir oposto com inverso, simétrico com inverso, tá? Oposto ou simétrico são sinônimos, tá? Oposto em questão de grandeza e simétrico em questão de medida. Mas é a mesma coisa, tá? Mas o que nós não podemos é confundir esses conceitos, tá? Porque inverso é outra coisa totalmente diferente. Olha só, o inverso de um racional é quando eu pego a fração e troco as posições do numerador para o denominador. Observe, 5 quartos. O inverso dele é 4 quintos. Observe que eu não mexi no sinal. Este outro aqui, ó, menos 3 meios. O inverso dele é menos 2 terços. Perceberam que eu só troquei a posição do numerador para o denominador? O denominador veio para o numerador aqui e o numerador desse desceu para o denominador. Então é realmente inverter, tá? É inverter a posição. Simples assim, sem alterar o sinal, jamais. Entendeu, pessoal? Bom, esses são alguns fundamentos, alguns conceitos sobre o conjunto dos números racionais, tá? Eu vou estar passando a continuidade disso, operações com racionais, potenciação, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, nos próximos vídeos. Acompanhe aí no canal, tá? Obrigado por assistir o vídeo. Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, dê o seu like lá e deixe seus comentários aí falando o que vocês acharam, se vocês gostaram ou se vocês têm alguma sugestão de vídeo aí. Beleza? Obrigado a todos aí. Tchau, tchau.